Está em cartaz no MUBI, o Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, aqui em São Paulo, uma exposição que homenageia Burle Marx, um dos maiores paisagistas do século XX. São cerca de 70 trabalhos entre desenhos, pinturas, esculturas, peças de design e registros de espécies botânicas. A reportagem é da Sara Kids. A obra de Burle Marx vai da tapeçaria a gravuras de biomas brasileiros como o mangue, a restinga e a Mata Atlântica. Artista múltiplo, foi paisagista, escultor, pintor, cientista amador, botânico, ecologista. Um militante ecológico que já nos anos 70, quando ninguém falava disso ainda, cobrava do governo incentivos fiscais para a recuperação de áreas degradadas, fez discursos no Senado Federal contra a devastação que o próprio governo propagandeava como parte do progresso, fez conferências na Universidade de São Paulo, ou seja, foi um ativista das causas ecológicas e essa exposição tenta mostrar esses vários aspectos do artista. O Jardim do MUBI é um exemplo do encontro entre natureza e arquitetura que caracteriza o trabalho de Burle Marx. Aqui na área externa dá para ver o piso refeito em vinil, que lembra um dos primeiros estudos feitos pelo artista, que previa o uso de mosaicos de pedras portuguesas. Para não competir com as esculturas expostas, o projeto final optou pelo uso de blocos de concreto mais discretos. O piso de concreto tem fendas por onde a água da chuva escoa até um espelho d'água. O jardim, do outro lado da rua do museu, na Fundação Emma Clabin, antiga casa da colecionadora e mecena das artes, também foi desenhado por Burle Marx. O paisagista criou mais de 2.000 projetos em 20 países. Reconhecido no mundo todo, fez o projeto paisagístico do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e redesenhou o calçadão de Copacabana em 1970, quando mudou o sentido das ondas das pedras portuguesas para ficarem paralelas ao mar. Burle Marx também projetou o Jardim de Esculturas, que fica aqui dentro do Parque do Ibirapuera. Inaugurado em 1993, um ano antes da morte do artista, o jardim abriga 30 esculturas do Museu de Arte Moderna, numa área de 6.000 metros quadrados. O paisagismo é um modo intermediário entre a arte, a arquitetura e o ambiente, a natureza, né? Tem um lado natural das plantas, obviamente, e tem uma construção, né, uma artificialidade, que é justamente o arranjo e o modo como ele concebe esses jardins para cada contexto. A natureza aparece também na pintura, em telas de realismo figurativo e de abstração informal. Filho de pai alemão e de mãe pernambucana, desde criança, Burle Marx colecionava plantas. O interesse pela flora brasileira o levou a expedições ao lado de biólogos por campos rupestres em montanhas, onde descobriu mais de 30 espécies nativas. Sempre alegre quando via uma planta nova. Eu subia no morro, ele não podia subir. Ele ficava me olhando de binóculo lá de baixo, mas comigo subiam vários, né? Aí ele falava, ele gritava lá de baixo: Nanusa, tem alguma planta nova aí? Eu falei: encontrei uma nova. Eu tenho. Eu falei: não, Roberto, então eu quero. E a gente tinha que descer com muda para ele. Ele fez uma coleção muito boa lá no sítio. Adorava coletar espécies raras ou que tinha aparência diferente das comuns que ele já tinha, e ele levava para o sítio e reproduzia isso em viveiros. E depois ele utilizava essas espécies vegetais brasileiras para os projetos dele aqui no Brasil, usando não espécies exóticas importadas, e sim as espécies nativas. Foi o primeiro paisagista a acabar com aquela moda de jardim francês no Brasil, com plantas exóticas. Ele falou: nossa, como que vocês estão construindo jardins franceses aqui se a gente tem uma flora muito mais opulente e obviamente, produzida para o clima que a gente tem. Então ele transformou a história do paisagismo olhando justamente para a flora brasileira. É uma exposição muito bonita, muito completa, mostra todas as atividades desenvolvidas pelo Burle Marx, seja no paisagismo, na pintura, mas também tem a exibição dos projetos de jardins, que é sempre um desenho muito bonito de ver. Você tem uma visão assim muito do artista tão completo que ele foi, tão ambicioso no seu aporte da sua arte para o mundo.